Olá, gente querida, aqui estamos novamente com Pode Prosear, gravado diretamente da Primecast Studios. E eu digo pra você, vai lá, YouTube, Primecast, segue, compartilha, ative o sininho, porque todas as produções que a Primecast fizer, se você ativar o sininho, você vai saber na hora que está sendo publicado, belezinha? E nós temos aí hoje o Pode Prosear, e nesse programa de hoje a gente vai ter, assim, uma entrevistada maravilhosa. Eu sou fã dela pelo resgate que ela faz da nossa história. Você sabe muito bem que eu sou extremamente bairrista em a minha cidade de Antonina. E tudo que você fala na cidade de Antonina vai ter vez e passagem pelo Pode Prosear. Gente, não vou falar o nome dela já, mas eu vou falar somente a formação dela para que vocês entendam aí o gabarito da pessoa que vai estar aqui à minha frente. Já está à minha frente. Graduação em Artes Visuais, licenciatura pelo Centro Universitário Claretiano. Pós-graduação em Ciências Ambientais e Análise Ambiental pela Universidade Estácio de Sá. Graduação de Bacharel em Ciências Biológicas, Faculdades Integradas do Brasil. Bolsa Qualificação Cultural pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Programa Saber Museu, Escola Nacional de Administração Pública. Agente de Informação Turística pelo Senac Gestor de Turismo. Olhar Fotográfico, Centro de Artes Guido Viário. Arte brasileira moderna e contemporânea. Apenas um, porque assim, é muita coisa, gente. Aí eu falei, vamos fazer só a abertura, porque olha só. Então eu falei assim, vamos fazer só essa abertura pra gente falar de nada mais, nada menos do que Juliana Camargo. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pra você, Ju. A primeira entrevista que eu fiz aqui pelo Pode Prosear, eu fiz pelo casal Lucas Santana e a Mel, que são, assim, os caras da Primecast, né? É o cérebro e o coração da Primecast, então eu tinha que trazer eles para falar de empreendedorismo. Mas a Pode Prosear vai falar muito mais de cultura, dessa pluralidade que tem o nosso litoral. E você, oficialmente, está sendo a primeira entrevistada do Pode Prosear que vem falar de cultura, que vem falar dessa informação. Seja bem-vinda ao Pode Prosear, seja bem-vinda aos estúdios da Primecast. Obrigada, Denilson. Nossa, é uma honra ser a primeira entrevistada, né? Que honra, que prazer. Fico muito feliz com o convite. Eu acho que a cultura, ela tem que ser compartilhada, o conhecimento tem que ser compartilhado. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? É compartilhar o conhecimento da cultura caiçara. Então, no que eu puder responder, no que eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. Você sabe que uma das grandes coisas assim, que eu fiquei pensando, né, de que segmento eu ia pegar no Pode Prosear, porque uma das coisas que nós somos muito carentes é da nossa história, né? E além dessa carência da nossa história, ter orgulho, né, da história. Porque tem uma frase que eu acho fantástica, que é: quando você não tem história, você não sabe para onde vai. Né? E nós, quanto antoninenses, quanto caiçara que nós somos, essa identidade, infelizmente, não sei o porquê, aonde aconteceu essa curva, vai se perdendo no decorrer do tempo, né? E então, quando eu acho que eu vou pegar nesse veio, né, dessa coisa da nossa cultura, da nossa gente, da nossa regionalização, né, cultural, porque muito se fala do externo, mas pouco se fala do interno, da nossa identidade, né, do nosso povo, da nossa gente, e nós temos que nos orgulhar. E eu vejo no decorrer do tempo isso assim tão, né, indo, eu falei, não, gente. E aí uma conversa que eu tive com você falou dessa movimentação, né, do nosso fandango, e eu me encantei, né? Antonina teve fandango, sim, e foi uma movimentação cultural muito grande, gente, muito grande, porque quando a gente fala em fandango, hoje a gente já se remete a outras cidades do litoral. E a gente esquece que Antonina também teve essa movimentação. Algumas pessoas esquecem, outras pessoas nem sequer sabem que teve esse movimento cultural aqui em Antonina. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para contextualizar um pouco, para falar de cultura caiçara, né? A cultura popular, tradicional, ela está ligada ao território, aonde as pessoas estão inseridas. Aqui a gente está no litoral. Então é como essa população do litoral vive. Então a gente tem a parte de artesanato, né, que engloba a parte lá de o feitio de canoa, de fazer as redes de pesca, dos trançados de cipó. A gente tem a gastronomia caiçara, que a gente tem o barreado,
tem os frutos do mar, tem aí a farinha de mandioca, banana, tudo isso faz parte da cultura caiçara. Como que é a subsistência desse povo dessa região? Começou com o quê? Pesca artesanal e agricultura de subsistência. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura. Aí, você comentou do fandango, né? O que é o fandango? O fandango, ele mistura, tem dança, tem versos, tem música. É uma manifestação cultural do litoral do Paraná e do litoral sul de São Paulo, que é reconhecida como patrimônio cultural do Brasil. É reconhecido pelo IFAM. É importante frisar isso. Então, vamos explicar um pouquinho para quem não conhece os instrumentos que são usados no fandango. Então, é bem engraçado isso que você vai entrar agora, instrumentos. E você vê os mestres fandangueiros, né? Às vezes sem a devida formação, digamos assim, né? Musical, porém de uma potencialidade musical muito grande, né? Sem sequer frequentar escolas de música, sem sequer... E essa oralidade, né, que foi passando... E os caras, assim, os mestres fandangueiros fazem ritmos naqueles instrumentos que, ao olhar, né, grosso modo, parecem tão rústicos, mas de tamanha grandeza para a nossa cultura, né? Sim. Com relação a essa cultura popular e tradicional, ela é basicamente passada na oralidade. Então, eles aprendem a tocar vivenciando, ouvindo os tios, os avós, os pais tocando, aprendem de ouvido, né? Eles não têm essa teoria musical que a gente fala. Os instrumentos que são usados normalmente é a rabeca, né? Que é chamado violino caiçara. A rabeca aqui do litoral Paraná e de São Paulo, ela é um pouquinho diferente da que usa no Nordeste. Aqui, tradicionalmente, é usado 3 cordas. Lá no Nordeste é usado 4 cordas. Então, essa já é uma diferença. Então, usa a rabeca, viola, adufo. O adufo é como se fosse um pandeiro. E daí, também tem uns grupos que usam outros instrumentos, como a caixa, a colher. Mas é tradicionalmente a rabeca, a viola e o adufo. E esses instrumentos... não, eles são artesanais, né? Porque são feitos manualmente. É a maneira que é escolhida, as cordas que são escolhidas. Poderia falar um pouco para nós dessa confecção desses instrumentos? Normalmente, os próprios mestres que confeccionam seus instrumentos. A rabeca, ela é feita com cacheta. O arco, né, que toca a rabeca, pode ser feito com crina de cavalo, com cipó ou até com fio de pesca. Então, ele é bem artesanal mesmo. Esses são os instrumentos, né? E daí tem os versos, né? Tem as modas que a gente diz, que são cantadas. E a dança, ela pode ser tanto valsada como batida. Valsada é dançado em par, né? Em casal. E o batido, ele é feito coreografias, pode ser formando círculo ou em 8. As mulheres rodam suas saias e os homens fazem um sapateado batendo tamanco, um solado de madeira, num tablado de madeira. Esse batido de tamanco, esse sapateado, ele faz como se fosse uma percussão também, acompanhando a música. Então tem toda essa parte da música, da moda, né, dos versos e da dança que compõe o fandango. É bem interessante porque os versos, né, a moda cantada pelos mestres durante a dança do fandango, elas são tão regionalistas, são tão tradicionais, chega a ser uma poesia, né, cantada. Porque às vezes eu ficava ouvindo muito o que os mestres estavam cantando, e aí eu viajava naquelas canções, né? Porque a letra é de uma sutileza e tão gostosa de se ouvir, e nos remete à poesia da nossa tradição, né? A poesia regional. E é tão bonito aquela poesia, aquelas modas cantadas. Vamos falar então um pouquinho de como é que esse fandango veio parar aqui no litoral do Paraná e de São Paulo. Só uma pergunta, ele é brasileiro ou não? O fandango caiçara, ele é daqui da região, não tem em outro lugar. Porque ele chegou lá por 1720, 1750, cada livro tem uma data, com os colonizadores.
Tem influência portuguesa, influência espanhola. Chegou com os portugueses e aqui ele teve influência indígena, influência dos negros, influência dos caiçaras que já estavam na região. Então ele foi se modificando. Então ele tem todas essas influências e é muito característico dessa região. Tá, mas ele foi se adaptando para ter essa identidade que ele tem hoje? Se adaptando. Tanto que tem fandango também no Rio Grande do Sul, mas é bem diferente. É com outra vestimenta, com outras músicas, com outro ritmo. Então tem fandango também, mas com outro formato. Esse formato que nós temos aqui é exclusivo daqui. Ele vem, então, originalmente, vamos supor, ele vem europeu. Mas essa característica que hoje a gente vê nas apresentações, ela é nossa identidade, sim, nosso carimbo caiçara. Sim, exatamente. Legal. E daí, assim, as pessoas falam, né, o fandango foi sumindo, hoje em dia não tem mais fandango, só alguns lugares que tem, muitas pessoas não conhecem. A história do fandango tem uma história também com muitas restrições, perseguições, né? Lá no Brasil colônia já tinha preocupação com tanto fazer fandangos, rodas, batuques, porque podia estar associado à religiosidade. Então já existia uma preocupação. Outra preocupação também que surge no Brasil colônia, lá em 1807, por aí, antes até, em Paranaguá, é que para se fazer fandango, se não me engano, 1792, tinha que ser nas casas das famílias, com os parentes até 4º grau. Olha a curiosidade, não podia ser um baile aberto. Então, era uma coisa que podia fazer, mas na sua casa, com a sua família. Isso. Aí depois surgiu também essa questão de se evitar os fandangos, porque podiam ter escravos fugidos que participassem dos fandangos. Nossa, então o fandango ele foi também uma manifestação de resistência, né? Sim, muita. Se existe fandango hoje, é uma resistência incrível. Nessa questão de se fazer o fandango, inclusive quem fizesse o fandango e estivesse a presença de escravos, a pessoa que estava fazendo o fandango poderia ser punida. Foi punida com açoites no pelourinho, presa, e pagar uma taxa ainda. Isso ainda no Brasil colônia. No Brasil Império, então, aí todas as cidades do Paraná tinham restrição para fazer o fandango. Não podia fazer, ou então quando podia, tinha várias restrições. Tinha que pedir para o juiz de paz, para a autoridade policial, tinha que pagar taxa. Então, foi ali muito marginalizado, né, o fandango durante um período. E o curioso, agora falando de Antonina, da importância histórica de Antonina, em 1875, foi a primeira cidade a liberar a taxa, que não precisava mais pagar a taxa. Antonina? Antonina. Oh, que coisa linda, hein? Então pedia ainda autorização para a autoridade policial, mas que não precisava mais pagar a taxa. Foi a primeira cidade a abolir a taxa para poder praticar o fandango. Uma pergunta relacionada a isso. O fandango, a prática do fandango, ele entrava no mesmo sistema de vadiagem, porque... Praticamente, exatamente. Porque as rodas de samba, né, os primórdios, isso, quem participasse de rodas de samba e tudo mais, era autuado por vadiagem. Sim, exatamente. Porque tinha bagunça, baderna, bebida, então já era considerado a vadiagem. Meu Deus. E é tão importante essa questão de se falar da perda da cultura. E em 1900, Rocha Pombo já escreveu sobre isso. Rocha Pombo, que era de Morretes, ele já fala da preocupação com a cultura paranaense e com o fandango ficar desfigurado. Então já é uma preocupação antiga, né, com o fandango. Aí vindo para Antonina, assim, eu comecei quando eu vim para Antonina, em 2013, comecei a estudar a história da cidade. E me interessar sobre a cultura local, tal, né? Quem já me conhece sabe que sempre fui do carnaval, mas eu queria conhecer as outras coisas. E daí, como muitas coisas não estão em livros, infelizmente, a cultura popular ela é passada oralmente, eu fui conversar com as pessoas. E nessas conversas que eu comecei a descobrir que tinha o fandango. Então, conversando com algumas pessoas, mas a minha família fazia fandango no Morro do Queimado, a gente atravessava de barco, pegava a trilha com lampião e chegava na casa que estava tendo fandango, onde os meus tios tocavam.
Então, tem registro, as pessoas têm essas memórias. Então, inclusive, quem tem memórias, quem tem histórias sobre a cultura popular, compartilha no canal mesmo, coloca lá nos comentários, porque muitas coisas não estão no livro. Então, gente, já sabe, você que está assistindo aí esse podcast, se você tiver alguma história de fandango, seja da cidade que você está assistindo a gente, seja que está na sua família, alguma história que você saiba, deixa aqui nos comentários, escreve aí a história que você sabe, e aí vai contribuir muito. Porque como a Ju disse, o fandango, muita coisa da nossa cultura, ela é passada pela oralidade. É aquela coisa de que a avó contou a bisavó contou para a avó contou para a mãe contou para você, e você vai passar para seus filhos. Não estão em livros. Então deixa registrado aí nos comentários. Não esqueça, segue a gente aí no YouTube, curte e também ative o sininho. Todas as coisas que a Primecast colocar no nosso canal, você vai receber aí, vai saber de tudo que está acontecendo. E prepare-se, muito mais coisas vêm aí. E dentro desse contexto que você falou, né, dessa sua busca do que é esse povo, né? O que tem, qual é a história que tem por aqui, você foi descobrindo que existiam grupos que praticavam aqui, famílias, na verdade, praticavam fandango aqui, outra família praticava lá. E como é que foi esse encontro, essa descoberta? Olha, foi indo tomar café na casa das pessoas. Isso é muito legal, né? É o famoso pode prosear. O cara é de pau. Vamos conversar? Então, eu estou pesquisando, eu gostaria de saber como era, como é que é na tua casa, na tua família. Daí um já fala que a família fazia, ou então que na década de 60 chegou a ter baile lá pro lado do Cacatu, do Rio do Nunes, que foi num baile. Então, esses foram os últimos assim, registros que eu consegui ali, década de 60, por aí, de bailes aqui, com grupos e pessoas daqui participando. E foi na conversa mesmo. Então, tanto que hoje, se eu tô aqui para contar essas histórias, é muito desse bater papo, de conversar como a gente está aqui. Até anotei aqui alguns nomes para eu não esquecer das pessoas que eu fui atrás, que eu fui tomar meu café, que eu fui conversar e compartilharam essas experiências. Então foi o Jober, foi prefeito aqui de Antonina. Doutor Jober Gonzaga Vieira. Exatamente. Dona Isazin. Nossa, grande historiadora da cidade, né? Dona Vanira do Portinho, que também a família fazia fandango, né, na área rural. O Justus, que já não está mais aqui entre nós. Verdade. O José Secundino, o Zezinho Camões, o Alcimar, todas essas pessoas eu conversei nesse processo, em Antonina. Como Antonina eu não tinha assim tantas informações, porque não tinha esses registros, eu fui então para Paranaguá, conhecer o pessoal de Paranaguá. Fiquei 2 anos lá fazendo aula com o mestre Zeca da Rabeca. E conheci então também, troquei várias informações, conversei, aprendi muito com o mestre Zeca da Rabeca. Não só as coisas de fandango, mas aprendeu a tocar rabeca, tá? Ela sabe tocar rabeca já. Arranhar. O mestre Aurélio Domingues. Uma pessoa maravilhosa, eu tenho um prazer enorme de conhecer o mestre Aurélio. O mestre Nemésio e o mestre Brasílio, que já não estão mais entre nós também. Então, eu fui lá para poder saber o que tinha aqui. Já que a gente não tem aqui, a gente vai em quem ainda pratica. E como é que surgiu essa questão dos grupos? Porque as pessoas faziam nas suas casas, nos seus sítios, né? No carnaval, nos 4 dias de carnaval, que é fandango com barreado. Nós vamos entrar nesse assunto para vocês verem como é que surgiu o carnaval aqui no litoral do Paraná. Então, tinha fandango no carnaval. Eles faziam nas suas casas e tal. Na década de 60, o mestre Romão e o mestre Eugênio, que são de Paranaguá, montaram os grupos. Começaram a montar os grupos e ensinar as novas gerações. Ensinar a dança, ensinar a tocar. Isso também junto ali com o professor Inami Custódio Pinto, que é um grande pesquisador dessa área do folclore, da cultura popular e tradicional. É um pouco mais novo, que seguiu também muito assim na valorização da cultura popular, é o Aurélio, né, que hoje ainda tem a Mandiquera, que faz o boi de mamão, que faz o fandango, que dá oficinas de construção de instrumentos, de luteria. Então, houve esse resgate. Ainda tem o grupo também de Guaraqueçaba, o Fandanguará, do Leandro Diegues, que também faz fandango.
Agora tem até alguns grupos em Curitiba que estão fazendo fandango. E famílias, né, que mantiveram essa tradição, como é a família Pereira de Guaraqueçaba também, que o mestre Leonildo também nos deixou recentemente. Então, esse pessoal manteve. E Antonina, não. E aí? E eu conversando com várias pessoas, onde Antonina se perdeu? Daí uns me falavam assim, Antonina se elitizou durante a época do Porto. Veio Matarazzo para Antonina, então houve essa elitização da sociedade. As pessoas queriam ir no baile dos clubes. Verdade. Teve essa mudança social, né? Então, e as pessoas que praticavam o fandango, algumas foram falecendo, sem registro, sem incentivo e tal, e isso foi se perdendo. Então, além de todas as restrições que aconteceram, né, todos esses períodos, as proibições e tal, teve também essa questão que as pessoas um pouco que talvez menosprezassem essa cultura, né? Ju, segundo esses relatos, né, ele voltou, infelizmente, né, aqui trazendo para a nossa cidade, ele voltou a ser visto como ele era lá no início do Brasil Império, vamos dizer assim, né? Era uma coisa mais de classe social baixa e tudo mais, e aí os famosos bailes de salão começaram a criar aquela proposta, e as pessoas começaram a fazer essa migração para os bailes de salão, e não, a visão em relação ao fandango não ficou tão como era visto, né? Sim, sim. E também é um curto espaço de tempo, pensando que a flexibilização, né, desculpa, enrolei a língua, mas do fandango em 1875, que liberou a taxa em Antonina, até 1910, quando se instala o Porto do Matarazzo em Antonina, é um curto espaço de tempo. Sim. Então, daí ali, 1930 também, o pessoal já estava nessa outra questão de participar dos bailes, né? De ter acesso a uma outra cultura e não dar essa visibilidade para o fandango. E também, pensando depois, na década de 60, que houve esse resgate em Paranaguá, dos mestres fazerem os grupos e continuarem, então, mantendo, né, essa cultura viva, aqui em Antonina isso não aconteceu. Não houve, assim, uma mobilização para que isso acontecesse. Diferente de Paranaguá, que lutou, né? Foi uma luta, assim, pesada para resgatar, né, o fandango, manter grupos e tudo mais. Eles têm um espaço maravilhoso que fica na Ilha dos Valadares, né, voltado a isso, porque eu acredito assim, Ju, que quando um povo perde a sua identidade, ele perde a sua história. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe de onde ele vem. Então, por mais que avancemos, né, na evolução, nós nunca podemos deixar para trás a nossa tradição, né? E, infelizmente, às vezes, por falar como antoninense que eu sou, então tem um lugar de fala para isso, muitas das vezes nós nos preocupamos tanto em ir ao longe e esquecer daqui, dessa tradição, mas só que nós esquecemos que do futuro tem um monte de gente para contar. Da nossa tradição, a nossa história. E entendendo e conhecendo a nossa história, a gente sabe o nosso presente. Exatamente, exatamente. Né? O que é cada coisa? Por que se chama assim? O que era em tal lugar da cidade? Por que hoje é desse formato? Então você começa a entender algumas coisas a partir do conhecimento da história. Exatamente, o quanto essa história faz parte do nosso presente, o quanto ela influenciou para que a gente chegasse aqui e poder, né, aquela coisa que vai passando de pai para filho, e o costume, e se você não sabe a história, você não sabe nem de onde vem, você faz no automático. Infelizmente. Eu sempre digo assim, que nós somos tão ricos em história, nós somos tão ricos em tradições, principalmente nós aqui, nosso povo caiçara, e eu amo ser caiçara, eu tenho paixão por ser caiçara, agradeço a Deus por ter nascido em uma cidade que eu possa ser caiçara. Caiçara não é somente um estilo, não é só a bermuda, a camiseta e o chinelo, não é só isso. Ela tem toda uma tradição. E falando do fandango em si, ele é tão rico, né, que ele fez parte da vida de muitas famílias que veio dos avós, que passou para os pais, que passaram para os filhos,
foi tão presente na vida de muitas famílias, que eu vou usar em dizer assim, em muitos clãs, vamos dizer assim, né? Aquilo era tão presente que esperavam o dia do fandango, né? Inclusive, o fandango estava muito relacionado aos mutirões e pichirões. O que eram os mutirões e pichirões? Era quando os vizinhos, familiares se reuniam para trabalhar na roça e daí à noite, a paga, que eles falavam, era festar, era fazer o fandango durante a noite toda, noite adentro. Então eles trabalhavam ali todo mundo junto na roça de um deles, se ajudavam, cooperavam uns com os outros e no final tinha o fandango à noite. Isso é tão lindo porque fala de um povo, né? Fala de uma região que nós sabemos muito bem como era, né, a nossa cidade há anos e anos atrás, em que existia povoados, né? Pertencendo a uma cidade, mas existiam povoados. E esse mesmo povoado é que se reuniam ali na Irmandade para dançar o fandango. Eu imagino assim, eu viajo muito, né, no meu fantástico mundo de Bob na minha cabeça. Eu imagino o pessoal preparando tudo, né, para fazer o fandango, né, aquela correria, ajeita aqui, ajeita ali, as mulheres fazendo umas coisas, os homens fazendo outras coisas, criançada aqui, para que aquele momento ali acontecesse. E o que é mais lindo ainda, sem uma infraestrutura que você tem hoje, né? Inclusive, normalmente, ele era feito em casas de madeira, com um tablado de madeira. E uma curiosidade que tem em alguns registros é que se fazia um buraco embaixo do tablado para o batido do tamanco ecoar mais, para fazer como se fosse um tambor. Que legal, então gente. A casa do fandango, ela tinha uma estrutura específica para acontecer. E eu me encanto por isso, eu me encanto por essa coisa, porque da onde vem essa engenharia, entendeu? Da onde vem essa tecnologia ali para aquele momento, a ponto de, se fizer buracos aqui, o som vai ecoar, vai ter isso. É isso que me encanta nessa nossa história, nessa nossa tradição. O cara vai lá e faz buraco, isso e isso. Mas por que você tinha aquele buraco? Não, é porque o som saía diferente quando você tinha o sapateado e isso aqui. É muito legal essas coisas, me encanta isso. E nessas conversas sobre fandango surgiram outras coisas, né? Então, conversando sobre o fandango, também surgiram relatos sobre a festa do Divino, que continua acontecendo ali em Guaraqueçaba, São Paulo, algumas regiões de São Paulo, em Guaratuba, né? algumas ilhas. Registros de que aqui em Antonina também se fazia a festa do Divino e hoje a gente também não tem mais essa manifestação aqui, não se pratica. É uma pena, porque a festa do Divino, pelo que vi em muitos lugares, como eu já vi em Guaratuba, ela é algo tão lindo, ela é algo tão encantador, ela chega a ser emocionante no advento que é, na história que é a festa do Divino. É algo assim tão lindo. Aquela coisa do Divino ir de casa em casa e tudo mais, aquilo é encantador. E é uma pena que com o tempo isso vai se perdendo, né? E além disso, né, temos os nossos blocos também, a questão do boi, né, que também é muito tradicional aqui, em algumas regiões, em Santa Catarina. O boi, na verdade, tem no país todo, cada lugar com a sua característica específica, né? Exatamente. Aqui no Paraná, a gente tem o boi do pessoal de Valadares, o boi de Mamão, temos o boi Anjo da Guarda do pessoal de Maringá, tem boi em Santa Catarina, o boi de Mamão. O boi, ele se espalha, tem o boi do Norte. E aqui, a gente tinha 2 blocos do boi, né? Exatamente. E o alto do boi, né? Eu não sei se você já Eu ouviu. cheguei a assistir na avenida. O alto do boi é muito bacana, essa história. Quando a família Niquinak tirava o bloco do boi, Dona Rosa, ela fazia a encenação, Sim, né, do boi na avenida. Ela fazia aquilo, desde eu ressuscitar, desde a morte do boi, tudo em pleno carnaval. Em pleno carnaval. Havia o desfile, parava, tinha os personagens dentro desse bloco, que era o Nanico, Cavalinho, que era o homem que vinha com... O médico, o homem de vestido de mato lá. Gente, e aquele ato, né, do ressuscitar, era tão legal pra gente que era criança de ver aquela encenação teatral em plena Avenida do Samba. Era algo, assim, maravilhoso de se ver. O Alto do Boi é uma história muito legal, muito bacana. Eu cheguei a ver ainda no Boi do Norte, quando eu vim morar aqui. Ainda tinha um grupo que fazia a encenação, mas logo em seguida também
deixou de fazer, e isso é muito legal, a encenação, porque é a história da morte e ressurreição do boi com todos esses personagens. E eu aproveito aqui essa deixa para falar assim, que cultura, é muito bom a cultura do livro, muito bom o registro no livro, nos artigos científicos, é muito bom, mas a cultura ela é feita por pessoas, para as pessoas. Então, ela tem que ser vivida, ela tem que ser vivenciada, você tem que estar ali. Porque você lê, você distancia, né? Tem aquela... Tá no livro, você não consegue entender como que aquilo funciona. São memórias afetivas distintas. Uma você participar, presenciar, outra coisa é você ler. A partir do momento que você está inserido, você vivencia aquilo, aí você vai criar memórias, você vai ter histórias, e é aí que surge o interesse de dar continuidade. Exatamente. Então você tem que dar acesso para as pessoas, para elas conseguirem conhecer isso. É diferente eu falar para você aqui, vamos ler aqui, Denilson, a bateria de escola de samba tem. O que tem lá? Tem a caixa, tem o surdo, Maracanã, tem o chocalho, mas a diferença de entrar numa bateria ali, se você ouvir aquela batida, sentir o arrepio, a partir do momento que você tá ali, você cria uma memória afetiva. Você sabe que eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse negócio de bateria. Eu fui convidado uma vez por uma escola de samba a ser um dos destaques principal. A escola vinha falando de orixá e para que eu fosse o orixá Oxalufã. Beleza, minha esquerda estava o orixá Oxóssi, nós os três destaques no carro, e eu tenho medo de altura. Medo de altura. E eu passei por vários testes dentro da quadra da escola de samba, que o pessoal aprontou comigo. Mas tudo bem. E aí, concentração na avenida. É bem isso que você falou, quando você ouve aquilo, é uma coisa de louco. Subi com muito esforço a escada, poder ir lá para o carro alegórico. O último carro e o carro mais alto da escola. Ju, quando eu comecei a sentir bateria dentro do coração, na filmagem que eu vi depois do desfile, eu fiquei assim, não acredito que eu fiz isso. Eu soltei as mãos do apoio e levantava a galera na avenida. Eu pulava em cima daquele... Nunca eu vou fazer aquilo. Nunca, daquela altura, jamais. E eu falei, gente, mas o que foi? Foi essa emoção vivenciada. Porque eu posso até, como eu falei, vamos ler, ou vamos escutar, ou vamos assistir. Mas você vivenciar é uma coisa assim que vou levar para o resto da minha vida. E essa coisa, bem que você falou, do vivenciar, do estar presente, do você sentir, se arrepiar daquela movimentação cultural, seja do boi, seja do fandango, seja do carnaval, seja que uma movimentação cultural, quando você se insere nele e passa a participar dele, é algo assim maravilhoso. Eu nunca havia participado da Paixão de Cristo, que é de Antonina. Sempre como espectador. E uma vez eu fui convidado para participar. E eu fui. Eu fui Pôncio Pilatos em algumas Paixão de Cristo. TV aqui em Antonina. Não quis mais sair. Mas, Pôncio Pilatos é o meu personagem. Quando eu retornar, serei Pôncio Pilatos de novo. Porque é uma experiência tão grandiosa, tão gostosa, e como você falou, de estar, né? E de repente... Pertencimento. Exatamente. A partir do momento que você participa, que você entende, você cria uma identificação com aquilo, e daí tem pertencimento. E é assim que a cultura vai passando, que as pessoas vão passando para as novas gerações. Então, esse incentivo, esse levar a cultura popular para a rua, para as escolas, é só assim que a gente consegue faz necessário isso. Resgatar. Porque faz necessário. A criança correr do boi, ou então entrar na boca da Bernúncia. Exatamente. Né? É uma experiência incrível. Ou você colocar o tamanco no pé da criança e vai sapatear. Ela vai se encantando por isso e vai indo. Porque nós precisamos, eu vou dizer agora, não sei se você concorda comigo, nós estamos muito carentes de manifestação cultural em nosso município. Nós temos tantas e tantas outras coisas, mas nós estamos muito carentes
como é o resgate da nossa Dessa identidade. Exatamente, é o resgate dessa nossa identidade. Ah, beleza, outras movimentações culturais que vêm de fora, ótimo, mas e a nossa? Cadê a minha história, a história do meu povo, a história da minha gente? Cadê? Onde está? Então a gente precisa, e se faz necessário resgatar essa nossa identidade. Você falou a respeito dos blocos, né? Eu recordo muitos blocos que infelizmente hoje não estão mais na avenida, mas que me encantavam os olhos quando eu via desfilar, né? Os Apinagés. Nossa, eu tenho fotos com 2 anos de idade. Eu saí na Apinagés. No Apinagés. Eu saí na Apinagés. É uma lembrança muito boa, né? Você vê a foto, você pequenininho, criança, fantasiada, muito legal. E eu espero mesmo que tenha esse resgate, que tenha esse interesse de trazer isso de novo, essa identidade para a cidade. Nós tivemos aí, entrando um pouco no carnaval, que também é sua área, nós tivemos aí Apinagés, Carijós, os Peles Vermelhas, tantos blocos, o que as pessoas não entendem muitas vezes que existe assim, né? Me corrija se estiver errado, você que é mais do carnaval. Nós temos blocos folclóricos, carnavalescos. Sim. Né? Os blocos folclóricos são esses que nos trazem a identidade de alguém, né? De um povo, de uma época. É o caso dos blocos depois que tinha os Apinagés, os Peles Vermelhos, os Carijós e tantos outros blocos folclóricos que a Antonina teve. O do Dragão, que ainda tem. O Dragão que está aí, né? É muito legal isso. Desfila. Eu sempre falo assim, que esses blocos que hoje não estão mais na avenida, é que fizeram o que aí está hoje. Né? Se o Carnaval de Antonina é o Carnaval de Antonina, eternas reverências a esses blocos. Sim, porque a característica do Carnaval de Antonina é muito diferente do Carnaval do Rio de Janeiro ou do Carnaval de Salvador, que é o carnaval que tem trio elétrico, que tem abadá. É uma característica diferente. Aqui a gente tem blocos tradicionais e folclóricos. Aqui, vamos combinar que até as escolas de samba saíram dos blocos, né? Exatamente. Então, é uma coisa mais, digamos, familiar. O carnaval aqui, ele é familiar. As escolas de samba foram criadas em casa de família, né? Então ele tem essa característica. E é isso que faz ser diferente, faz ser bonito. Você sabe que eu tenho uma fala de Milton Cunha? Eu acho fantástico, porque eu tenho uma admiração por ele, assim, fora do comum. E quando o Milton Cunha falou assim que a elite menosprezava, né, o carnaval. E aí começaram a se trancar nos salões, né, fazer o carnaval, Mas a resistência continuou ali, né? E aí começaram os desfiles de escola de samba, começaram isso, começaram aquilo. Aí eles assim, a elite começou a olhar para o asfalto e dizer: vamos sair daqui, porque o que eles estão fazendo é muito mais divertido. E aí foi por onde os carnavais de salões acabou, porque o carnaval, né, essa cultura popular, criou grandes espaços, criou uma tradição tão grande, como você bem falou, famílias inteiras vinham, né, participar desses blocos. A gente via blocos de famílias na avenida, né? A família inteira, todo mundo, né, fantasiado com a mesma fantasia, porque era aquele bloco familiar. Isso é muito legal quando a gente fala de cultura, porque muita gente esquece, você falou muito bem, eu acho fantástico essa sua fala, de que o nosso carnaval de Antonina não é um carnaval de trio elétrico. Né? Quando eu digo assim, um carnaval de trio elétrico, é aquela coisa, o trio andando, o pessoal atrás, todo mundo com a mesma camiseta, não é disso. É aquilo das famílias virem, das fantasias irem para a família confeccionar, o primo, a avó, o tio, a tia, todo mundo ali, confeccionando a sua ala, a sua turma, toda aquela turma vir para a avenida. E o Carnaval de Antonina, também, ele passa uma emoção diferente. Eu já desfilei lá no Rio de Janeiro, e é totalmente diferente. Lá é no asfalto, você tá ali ensaiado, vamos dizer assim. Você não pode errar, você tem que estar com a roupa perfeita, o canto perfeito. Aqui em Antonina, não. Aqui você conhece as pessoas, você olha no olho do teu conhecido, que dá tchauzinho, que te manda beijo. E, ai, que lindo! Então, aqui você sente o calor mais
humano mais perto. Exatamente. Outra coisa, é no paralelepípedo. Quem samba no paralelepípedo, minha gente? Ah, meu querido. No asfalto vai liso, Exatamente. né? Exatamente. Então, o carnaval de Antonina é muito tradicional e característico. E é uma coisa nossa, né? É uma coisa tão caiçara quando você fala o carnaval de Antonina, porque você vamos passar o carnaval, vamos pro carnaval de Antonina. Porque o nosso carnaval é diferente. Essa movimentação cultural que acontece aqui em Antonina, como você falou, é diferente. Desde os famosos carros, né? As famílias tradicionais que vinham, né? Para desfilar na avenida. Como é que chamava? Não era cordão. Chamava... Antigamente, Isso. os cursos. Isso. Eu vejo fotos, assim, vejo histórias, tudo aquilo muito legal, fazendo parte da nossa história, da nossa gente, porque a Antonina teve isso, né? Eu sempre digo, se nós estamos hoje onde estamos, temos sempre que reverenciar aquela galera, porque foram eles que abriram a porta. E quem faz a cultura popular, normalmente é com muita dificuldade, com muita resistência. Tanto o fandango, o boi, o carnaval, as pessoas fazem porque elas gostam, porque elas amam. Então, às vezes, elas tiram o dinheiro do bolso, elas ficam sem dormir, elas dão um pouco do seu tempo para poder manter a cultura viva. Ju, você estava falando aqui para nós, aqui em off, antes de a gente começar a gravar. Gente, esse programa é gravado, tá, gente? O Pode Prosear é gravado toda quinta-feira e vai pro ar no YouTube da Primecast toda sexta-feira, belezinha? Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, curte, comenta e também ative o sininho para que todas as postagens que a Primecast colocar no nosso canal você já receba e seja informado. Você falou a respeito de algumas palavras que direcionavam a um ato dentro do fandango. Você falou duas aqui que eu achei bem interessante. O negócio do gambá lá, como é que é? Fazer gambá. Isso, fazer gambá. O que é o fazer o gambá no fandango? O fazer gambá era quando se colhia o arroz. E daí colocava o arroz no tablado e batia o tamanco para descascar o arroz. Aproveitava e já descascava o maçamento, já dançava fandango em cima do arroz. Gente, que interessante isso. E tem as bebidas também tradicionais que são tomadas no fandango, né? A gente pode esquecer da cataia, super caiçara. Tem gente que não sabe, mas que a cataia ela é originária das rodas de fandango. A cataia é uma folha, né, da Exatamente. região, curtida ali na cachaça, e que eles chamam de uísque caiçara, Uísque caiçara. inclusive. Tem também a mãe com a filha, que o pessoal de Valadares faz também, o poro. Tem com a filha? Mãe com a filha é uma delícia, é uma cachaça com melado. Gente, Também o pessoal toma no fandango. Então tem várias coisas que estão ligadas ao fandango. Tem palavras, tem costumes. Logo que eu comecei no baile de fandango, um senhor me apontou. Eu não entendi o que estava acontecendo. Depois que eu fui entender que é a forma de tirar para dançar. Que as mulheres ficam em volta do tablado e o senhor aponta você. E você não pode negar uma dança, né? Porque negar a dança é falta de respeito. Então tem vários costumes, várias palavras, várias coisas que a gente vai, nessa vivência, que a gente vai entendendo e aprendendo. E nessa tua busca, nessa tua procura, nossa cultura caiçara, quais foram os movimentos assim que mais te chamou a atenção? Essa busca. Assim, movimento. E nós, por exemplo, assim, o fandango foi um movimento, né, que nós tivemos, infelizmente, hoje, Antonina não tem, mas o movimento continua. Guaraqueçaba, no Paranaguá, né, o bloco folclórico, né, os blocos folclóricos de Antonina, que o nosso carnaval ele está atrelado ao barreado, né? Não historicamente, mas ele foi incorporado no carnaval. O barreado foi incorporado no carnaval, né? Porque existia toda uma ritualística para abrir a panela, né? E achava bem interessante isso. Esses movimentos, assim, qual chamou mais atenção que você assim, nossa, que legal? Para mim foi o fandango. Foi fandango? Foi o fandango que me levou a Paranaguá, a conhecer as pessoas, a fazer essa busca. E principalmente o porquê. Aonde está em Antonina? Como que era? Como que é? Que isso que surgiu essa curiosidade em mim. Mas se é do litoral, por que aqui não está acontecendo? Deixa eu entender, deixa eu conhecer, eu quero saber como é que é.
para entender a cultura da cidade, a história da cidade, né? Então, para mim, foi o fandango. E depois foi a questão dos blocos, porque eu já estava inserida no carnaval desde a barriga da mãe, mas... Voltando no assunto do fandango, existiam muitas famílias que praticavam fandango? Sim. Sim. Não só aqui na cidade, mas como também nas nossas ilhas. Principalmente na área rural, nos sítios, era onde se faziam os fandangos, nesses mutirões, pichirões, nessas questões assim de trabalhar na roça, de fazer a paga. Tinha muitas famílias que faziam, sim. E isso foi aí até mais ou menos a década de 60 ainda tinha. Você estava contando para nós, aqui nos bastidores, que quando tinha fandango, pessoas atravessavam de canoa e levavam seu lampião, pegavam o caminho do lampião para chegar até o lugar que estava acontecendo o fandango. Sim, então, tinha famílias, faz parte da nossa história. Por isso que eu pedi, quem tem essas histórias na família, compartilhe, porque o conhecimento tem que ser compartilhado. Conta para as pessoas, conta para o familiar, passa isso para frente, porque às vezes a gente não chegou nessas pessoas, mas tem alguém que está ouvindo a gente agora, e não, mas o meu avô fazia. Ah, ele cantava tal música. Ele tinha um instrumento. Porque também os ritmos, as músicas, elas mudam um pouco de um município para o outro. Sim. Então eu não posso achar que o que acontece em Guaraqueçaba ou em Paranaguá é igual ao que acontecia aqui em Antonina. Tem uma característica própria. Então a gente também tem que descobrir qual que é essa característica daqui. Porque ela também, cada município vai adaptando, tem as suas vertentes. A gente tem uma referência de como é o geral, como eles praticam. Mas cada lugar faz o seu jeito, né? Então a gente tinha que descobrir isso. Isso é muito legal, né? Essa identidade própria, né? Dessa coisa. E quando eu falo assim de cultura, sabe, João? Eu falo essa inserção no cotidiano, na sociedade do hoje. Né? Que tem muita coisa que nós carregamos no hoje que está ligado a movimentos culturais da nossa cidade lá no passado. Né? Não esqueça você, para que você saiba de muitas mais histórias, segue a nossa página, vai estar em todas as plataformas das redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais, vai estar aí o endereço, segue a gente no canal, curte, compartilha e ative o sininho para vocês receber todas as informações. Por exemplo, né, uma das informações ligadas à nossa cultura foi a respeito do movimento negro em Antonina, e eu achei aquilo fantástico quando eu vi, né, que alguém como você foi atrás da história, onde era o Pelourinho em Antonina, e Antonina teve Pelourinho, né, teve Pelourinho. Sim. Nós tivemos muitos escravos aqui em nossa cidade, e aí quando tem pessoas como você, que vai atrás, vai à busca dessa história, gente, só não se enriquece muito mais ainda. Porque eu lembro que quando... Eu vou ser sincero. Eu vi e ouvi sobre o fandango de Antonina através de você. Quando você ia aos meios de comunicação e trazia, né? Até mesmo nas suas redes sociais e tudo. Você trazia essas informações desse movimento cultural na cidade de Antonina. Eu falei, gente, onde foi feita a curva que parou isso, que derrapou a carroça e ficou? Cadê? Né? E isso chega a ser triste. Porque... movimento cultural, cultura em si, ela deveria ser sempre inserida em todos os contextos políticos. Porque quando não se cuida da cultura, não se trata da emoção de um povo. Sim, sim. A pessoa, né, o ser humano, ele precisa da cultura. Então, em todos os momentos, em algum momento você está consumindo cultura. Você está assistindo uma televisão, ouvindo um rádio, vendo uma imagem que alguém fez ali, um desenho, uma pintura, uma foto. Então, todos os momentos, você vai no cinema, é cultura. Então, em todos os momentos a gente está tendo acesso à cultura. Você sabe que um dia eu estava conversando com uma pessoa... É quase um alimento. Exatamente. Da alma. Conversando com uma pessoa, e a pessoa avessa ao negócio da cultura e tudo mais. E a pessoa ligada ao humor. Veja só que contradição, né? Aí eu falei para a pessoa, então tá, vamos lá. Já que você é tão avesso assim à cultura, de onde vem essa tua queda, essa tua, vamos dizer assim, esse teu realizar ligado ao humor? Por causa disso.
Vamos lá, vamos nos remeter aos teatros. Vamos ao teatro grego. Quando eu falo teatro, estou falando do quê? Cultura. A cultura tem toda, tem tudo que a gente faz hoje. Você vai no teatro, você vai no circo. Exatamente. Né? Então a gente tem o palhaço no circo que faz ali o humor, faz as brincadeiras. Então, no humor tem cultura. Então, tem música cultura. É cultura. Tudo que a gente faz tem cultura. É algo que às vezes as pessoas não param para pensar, mas ela é Onde eu discuti presente com uma pessoa, que a pessoa fala, não sei para que investimento na cultura. Eu falei, você não gosta de música? Ah, que eu gosto de fazer música é o quê? Cultura. Então, assim, não sei se você concorda comigo nesse ponto de vista, João, a respeito de que muitas vezes nós temos a mania de ficarmos de pé, bater palma, a movimentos culturais que não pertencem à nossa identidade, não fazemos o mesmo para movimentos culturais que é a nossa identidade. Não sei se você concorda comigo nesse ponto de vista. Não estou dizendo assim para você não enaltecer a cultura no fator geral. Claro, enalteça. Mas não esqueça da sua. É muito difícil criar público, né? Você tem que criar público. Você tem que ensinar as crianças desde pequeno a ir num teatro, a ouvir uma música. É você educar o ouvido, ir num museu. Então isso é uma coisa que você vai construindo aos poucos. Então as pessoas não têm esse costume, às vezes, de sair de casa e ir no teatro. Exatamente. Você entrou no fator teatro, João. Eu vou mais longe ainda. É triste saber que muitos antoninenses não sabem que a brasileira mais famosa em Hollywood se apresentou aqui em Antonina. Brasileira porque ela se considerava brasileira. A brasileira que fez um presidente da República pagar as passagens para a sua banda para que pudesse se apresentar em Hollywood, foi estrela de cinema em Hollywood, está na calçada da fama, indicada a Oscar e tanto mais, foi Carmen Miranda. Ela se apresentou aqui em nosso teatro. Ela pisou naquele palco. Então, assim, muitas das vezes nós esquecemos que isso faz parte da nossa cultura, né? E tantos outros grandes artistas que se apresentaram no nosso teatro ali. Então, assim, cadê como você falou, o público? A gente tem que criar um público. Exatamente. Você tem que acostumar as pessoas com esse hábito da cultura. É como se fosse o hábito da leitura também. Exatamente. Que você tem que acostumar desde pequeno com o hábito da leitura. Então você tem que acostumar também a consumir a cultura. Não só essa cultura de massa, né? Que é o que está no celular ou na televisão, mas ir buscar outras formas, né? Então, o museu, o teatro, todas essas manifestações, as festas populares. Então, você tem que, desde pequeno, educar, né? E criar esse público. Você tem essa cultura da... Você sabe que eu pertencia a um grupo de teatro aqui de Antonina, que tivemos como diretor Heráclito Túlio, grande pintor, doutor Heráclito, que é advogado, mas é um pintor maravilhoso, um artista plástico maravilhoso. E também ele foi meu diretor de teatro. Nós tivemos um grupo de teatro em que vários antoninenses ali participavam e a gente fazia leituras de peças. Ele trabalhava muito, né? Nós, como atores. E poucas pessoas sabem, mas Antonina teve muitos grupos de teatro que participaram e muito de campeonatos, concursos de apresentação fora, de se apresentar fora de Antonina, Londrina, Paranaguá, Curitiba, várias cidades do estado do Paraná, os grupos teatrais de Antonina. O cara que revolucionou o carnaval de Antonina, o Rio Apa, era um diretor de teatro. Tinha um grupo teatral aqui em Antonina, né? Porque o desfile da escola de samba antes Rio Apa era de um jeito, após Rio Apa remodelou, né, o sistema de desfile da escola de samba em Antonina. Então, o que a gente sempre tem que enaltecer é que a cultura ela tem que ser inserida na criança, para que ele se torne um adolescente descobrindo a cultura e se torne um adulto com memórias afetivas da sua infância ligada à cultura. Como você falou, é tão bom a gente olhar nossas fotos e ver o tempo que a gente desfilava no Boi, que a gente desfilava no Apinangés, e você ser inserido nesse contexto. E que se você não conhece, você não tem como gostar. Exatamente. Não tem como dar continuidade se você não conhece, se você não viveu.
E não, a gente está falando bastante de saudosismo, do que não tem, do que já foi, mas a gente tem que valorizar também o que tem. Sim. Hoje aqui a gente pode falar, então temos escolas de samba que continuam desfilando, tem a Filarmônica que nossa, a gente não tem nem o que falar da Filarmônica, né? Que ela representa a nossa cidade, as fanfarras. E teve um campeonato, uma apresentação de fanfarras aí no final de semana passada, gente, que foi maravilhoso, né, gente? Fanfarras, várias partes aí estiveram então, aqui. Então a gente tá saudosista, falando do que já teve, que a gente gostaria, claro, que retornasse, mas também tem coisas boas também na cidade que a gente não pode deixar que... A nossa Filarmônica, ela é pentacampeã nacional, ela foi 2 vezes campeã, eu acho que foi 2 vezes campeã sul-americana, fanfarra única, que tem como maestro o Rodrigo Freire, ela foi campeã das Américas esse ano. Assim, parece, não tenho certeza, parece porque ela já levou todos os títulos aí de fanfarra do Brasil, gente. Ela foi campeã das Américas aí recentemente. E é como você falou, nós temos aí, mas imagina tudo isso junto com aquilo, né? Porque eu volto a repetir, e aí fica mais como uma crítica. Nós temos um belíssimo teatro. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a única cidade do litoral paranaense que tem um teatro? Antonina tem, Paranaguá tem. Mas Paranaguá hoje tem, porque foi uma casa que transformaram em teatro. Mas prédio construído para Antonina. Está em atividade. Mas eu vou mais longe. Está sendo usado para. Entendeu? Então, assim, nós temos, sabe? Vamos respirar, vamos utilizar o que a gente tem. Se nós temos um teatro, vamos lá, vamos colocar nesse palco aí, atores antoninenses, vamos colocar nesse palco aí. E Antonina gente, é um lugar muito artístico, meu Deus do Vamos céu. falar que Antonina é um lugar muito artístico. Então, eu vou falar uma coisa para você. Ótimos músicos, artistas plásticos. Ju, eu vou entrar num assunto agora, ele não gosta muito que eu fale. O cara que tá lá operando a parte operacional do Pode Prosear, da Primecast, o Lucas, ele tinha um canal no YouTube. E eu seguia ele no YouTube. Porque ele fazia muito humor. Né? Muito humor. Tinha um canal no YouTube, era muito bom o canal dele. Eu me rachava na risada com o canal dele. E são essas veias artísticas que a Antonina tem. Né? Seja nessa área, seja na parte musical, seja... Gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Passe aí nas igrejas para você ouvir as vozes dos corais das igrejas aqui de Antonina. Tem muitos cantores e cantoras de Antonina que se participassem do The Voice levava. Tão linda que são as vozes desses antoninenses, desses caiçaras. Sim. Nossa, tem tantos artistas aqui que não vou nem nomear para não cometer gafes. E nós temos músicos aí no Brasil inteiro, espalhados para o Brasil inteiro, né? Se formam aqui e a gente exporta para o Brasil inteiro grandes músicos que a gente tem aí. E essa coisa da regionalidade, acho que tem essa palavra. Essa coisa nossa, né? É que a gente tem que se orgulhar. Porque eu sempre insisto assim, sabe, Ju? É legal outras culturas, é legal outras formas. Beleza. Mas não esqueça da sua, do seu chão. Né? Quando eu descobri a história de Guarapirocaba e quem foi ele, a importância dele para Antonina, né? A importância que foi desse grande indígena para Antonina, me encantei por ele. Me apaixonei por Guarapirocaba. A importância que ele teve para que Antonina fosse o que é hoje. Tanto que a Bahia, na verdade, na Baía de Antonina e Paranaguá, chamava Baía de Guarapirocaba. Exatamente, né? E nós temos aí uma rua, a única avenida em Antonina. Você pode procurar. Estante é rua, é travessa, é isso, é aquilo. Mas a avenida é que leva o nome dele, Guarapirocaba, que ela começa aqui no início da Caixa d'Água, atravessa todo o bairro da Caixa d'Água, vai terminar lá no Saivá, Alameda, Guarapirocaba. Então são todas essas coisas, todas essas informações, sabe, Ju, que a gente precisa. Né? Como eu falei para você, eu fui saber me encantar pelo fandango de Antonina,
através de você. Fora o patrimônio também, né? As construções de Antonina. A gente não pode deixar de falar também da característica arquitetônica de Antonina, que é muito bonita. É uma cidade com uma característica arquitetônica com casario antigo, que é tombado pelo patrimônio histórico. Também é uma coisa também que tem que ser valorizada para o turismo, né? Para a nossa história. O que já passou por aqui. Né? A gente sabe que tinham vários trapiches, hoje são menos. Tinha muita exportação, os navios, o que acontecia nesses lugares, como eram essas casas, como era o mercado municipal antigo, o portal da cidade. Então, a Antonina tem muita história, né? Desde a parte das manifestações culturais, como também na parte estrutural, como na parte ambiental também. A gente não pode deixar de falar da parte também. Antonina tem uma beleza natural maravilhosa. Então, assim, tudo isso que faz com que Antonina tenha essa característica e seja tão bacana e que possa ser deve ser valorizado. Vou falar com o pessoal que está lá na ilha, com o pessoal da produção. Ô, Lucas, você sabia que em Antonina é o único lugar em que o oceano adentra? Né? A Bahia mais profunda. É só aqui em Antonina, gente. É só aqui em Antonina. Em nenhuma parte do nosso continente brasileiro tem isso. É só em Antonina que nós temos que o oceano adentra. É aqui em Antonina. E são coisas que a gente... Oi? Isso. E são coisas que a gente tem que é a nossa cultura, é a nossa tradição, que nós temos que nos orgulharmos sempre, 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 de termos essa identidade caiçara, né? Do pirão de peixe, o peixe cozido com banana, sabe? Essas coisas que a gente gourmetiza tanta coisa e esquece da nossa cultura. Eu vou confidenciar uma coisa para você. Eu adoro assistir as produções que você participa, porque você fala as coisas de Antonina com uma paixão no olhar, né? Você fez uma reportagem para a RPC, eu achei fantástico, porque você falou de Antonina com uma paixão, né? Com essa coisa da nossa cultura, da nossa gente, do nosso espaço, do nosso local, da nossa cidade, com uma paixão que muitos antoninenses nascidos aqui não têm. Olha, eu acho que é essa questão de conhecer, estudar, e quando você conhece alguma coisa, que você se aprofunda, você acaba se encantando. Você acha os problemas, mas daí também você vê as coisas boas, você começa a achar as coisas boas. Então, você conhecendo a história, aí você acaba se encantando mesmo e não tem como. Daí... Por falar em história, eu vou revelar agora para você que está assistindo a gente. Segue a gente, curte, compartilha, ative o sininho para você receber todas as informações. Essa jovem que está sentada à minha frente participando hoje do Pode Prosear, ela pertence à família qual foi proprietária do Armazém Macedo. Esse mesmo que foi prefeito da cidade de Antonina, em que a Praça Coronel Macedo leva o seu nome. Essa aqui. E que tem a sua avó, que tem o nome de uma praça na cidade de Curitiba, em que ela foi uma grande heroína em Curitiba. E que a sua bisavó, eu acho, que foi a idealizadora da escola Hermelino Matarazzo. Estou errado, Ju? Sim. Tudo isso. Mais um pouco. Então, gente, a cultura tá na família. Tá na família. Tá ali, já vem. Tem o bisavô, que foi presidente da capela também. Exato, o bisavô de Guilherme, que foi presidente da capela. Foi a avó da sua mãe que foi a idealizadora da escola de Emília Matarazzo. Regina, ainda viva, 98 anos. Verdade. Totalmente lúcida, gente. Dona Regina, totalmente lúcida. Foi a idealizadora que foi atrás e que botou em execução a escola do Emílio Matarazzo. Muito legal isso. Exatamente. E o Coronel Macedo, né? Proprietário do Armazém Macedo, a Eva Mate, é da família da Ju. Então não tem como fugir da cultura de Antonina, né? E também tem uma parte da história ligada a Paranaguá. Sabe como é que eu descobri tudo isso? Buscando a identidade antoninense. Sim. Sabe? Quando eu busquei a saber da minha cidade, da cidade que eu moro, né? Quem é a minha gente, qual é a minha história, quem é o meu povo. E aí foi em busca, inclusive, eu vou fazer o convite para o escritor do livro, eu
descobri muitas histórias de Antonina. Eu vou fazer o convite, não vou falar o nome dele ainda, porque eu não tenho autorização dele. E também não sei se ele vai poder, como é que tá a agenda dele, para vir gravar com a gente, fazer o programa. Mas foi um escritor, né? Que escreveu muitas coisas sobre Antonina, e ali eu descobri muitas coisas da nossa história e da nossa cultura. Falando de registros assim sobre Antonina, teve vários escritores, várias pessoas que escreveram sobre Antonina e que também eu fui pesquisar, que eu fui estudar. O primeiro foi o Hermelino de Leão, esse é a base, Sim. Né, Hermelino de Leão. Daí a gente tem o Eduardo Bó, tem o Klaus Berg. Então, todos esses também eu fui atrás de conhecer, né, Hermelino de Leão não, né, mas conhecer as obras deles. E os que eu consegui conversar, por exemplo, o Klaus Berg, tive várias conversas com ele, por telefone, pessoalmente, o Eduardo também. São pessoas que têm muito conhecimento sobre a cidade, sobre a história da cidade. Quem também tem um acervo grande, que também conhece muito de história, é o Alcimar. Alcimar, gente. Alcimar então, tem muita gente que sabe sobre Antonina e que pode auxiliar nesses resgates, nessas histórias aí sobre a cidade. E, paralelo a isso, eu fiquei muito feliz porque você, por um tempo, você fez parte da equipe da Secretaria de Cultura e Turismo de Antonina, né? E isso foi muito legal. Eu falei, gente, essa menina ela é maravilhosa em relação a essa coisa ligada à nossa cultura, ligada à cultura, ligada... Tanto é que você participou e participa de vários movimentos culturais. Gente, vou falar aqui, volto a repetir. Presta atenção só. Ela é uma excelente fotógrafa. Ela tem fotos, gente. A nossa cultura caiçara, quando eu digo assim, são aves, a nossa beleza natural, nossas belezas naturais, os nossos casais. Ela tem fotos de Antonina que são fantásticas. Mas também, né? Arte Brasileira Moderna e Contemporânea, Centro de Artes Guido Viário. Agente de Informação Turística pelo Senac Gestor de Turismo, Canal Gestor de Turismo, oferecida pelo Ministério do Turismo em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Programa Saber Museu, Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, módulos para fazer uma exposição, documentação de acervo museológico, plano museológico, planejamento estratégico para museus, conservação preventivo para acervos museológicos, acessibilidade em museus, inventários participativos. Graduação de Bacharel em Ciências Biológicas, Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil. Licenciatura em Ciência Biológica, Centro Universitário Claretiano. Pós-graduação em Ciências Ambientais e Análise Ambiental. Olha as coisas que você participou, né, Ju? Ligada à produção. A produção exatamente cultural, isso. Nos últimos anos eu venho atuado nesse ramo, né, na produção cultural de eventos. Então, alguns ali eu já participei, continuo fazendo. É o caso do Encontro de Tradições. E foi maravilhoso aquele Encontro de Tradições, gente. O que foi aquilo para Antonina? O primeiro foi aqui em Antonina e depois agora ele roda o estado, né? Exatamente. Maravilhoso foi, porque eles mudaram uma cidade inteira, né? Exatamente. E depois de Antonina, então já teve em Adrianópolis, já teve em Palmeira, e já teve em Curitiba, e agora, semana que vem, tem em Piraquara. Eu lembro que a decoração que a Praça Coronel Macedo ficou tão linda, né? Aquela decoração deles foi fantástica. Olha só, gente. Só interrompendo, né? Eu faço a produção, a organização é da Liamac, né? Do pessoal da Olaria de Curitiba. Então eu auxilio ali na produção, assim como de outros eventos aí que a gente tem feito. Já fiz alguns eventos com o pessoal aqui de Antonina também, com a Lu, com a Taninha e com o Rafael, o Circuito da Maré. Olha só, gente. A cena de produção da 15ª Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá. Filme média-metragem Entre Fantasias, produzido pela W7 Filmes e Charão Cine. Na produção ela estava. Na organização de eventos, encontros e tradições. Ela estava na organização da técnica de atividade da área cultural de artes visuais da Prefeitura Municipal de Antonina. A Mostra de Arte Circuito da Maré. A organização Projeto Fábulo, Histórias Nascentes, Descendo a Serra. E também a produtora do trem Caiçara, o Expresso de Natal. Do primeiro. Se foi a sequência, filha, por que pegou Ctrl-C, Ctrl-V? Pronto, agora eu vou me encher o saco porque eu falei Ctrl-C, Ctrl-V. Eu sempre digo assim que o primeiro é que abre portas para que tudo venha.
artesã e instrutora de artes e cultura no Centro de Atenção Psicossocial. Ela fez, ó, me responda uma coisa, como é que foi estar no Prêmio Memorial de Vivências? Foi no período da pandemia, né? Que Por isso. eles faziam vídeos, né? Sobre... Cada um se apresentava e falava sobre o seu histórico na cultura. Para mim é muito difícil falar, pode não parecer. Você falou do Estúdio C, hoje eu tô aqui, mas para mim é muito difícil. Para gravar um vídeo falando de mim, de 13 minutos, tive que gravar uns 8, mais ou menos, mas saiu. Então foi no período da pandemia, que então a gente estava em casa, muitos artistas aí não estavam podendo produzir, então foi nesse edital do Memorial de Vivências. E como é que foi? Agora você entrou em um item assim, bem interessante. Como é que foi o período de pandemia? Período de pandemia foi complicado, né? Porque a cultura praticamente parou. A gente não podia fazer evento, a gente não podia estar junto com as pessoas. Então, estar junto foi muito difícil, não tinha como. Então, mudou muito, porque foi aí que surgiu o virtual, o digital. Então, a gente começou a fazer live, era cultura também, live de música. Então, a gente consumia as lives diariamente. Você sabe que foi aí que a gente não podia se reunir, mas a gente estava ali. Foi aí que eu me descobri, na verdade, sim, no período da pandemia, você falou em live, foi aí que eu descobri um outro segmento meu, que é o comunicador de mídias, que foi bem interessante, porque até então, eu sou de rádio, né? Minha escola é rádio. E aí, com a pandemia, tive que sair de estúdio e isso e tudo mais, e aí como é que eu vou fazer e o que eu vou fazer? Me reinventei. E aí, eu comecei a entrar em lives, né? Jornalismo em lives, informando sobre a Covid-19, e aí trouxe muita gente para ser entrevistada dentro disso. E aí a pandemia me trouxe esse outro e que eu descobri. E a cultura daí também ajudou muito nesse período, porque daí as pessoas estavam em casa, elas estavam lendo, elas estavam vendo lives, elas estavam assistindo filme. Exatamente. Então a cultura estava ali presente nesses momentos também, que as pessoas estavam em casa e não podiam confraternizar. Então ela também ajudou nesse processo. Você sabe que você falou uma coisa bem interessante, muitas pessoas se tornaram grandes atores, né? Porque começaram a produzir conteúdos para a internet nesse período da pandemia, né? A cultura, mais uma vez, se fazendo presente, mesmo em meio àquele turbilhão tão negativo que a gente enfrentou. Todo mundo teve que se transformar, reaprender como fazer, né? Exatamente. E aí, voltando a um movimento cultural que é o carnaval, que pela primeira vez no Brasil, né, as baterias de escola de samba foram silenciadas, né, não se tocou, por causa da pandemia. Ju, sou seu fã, você sabe muito bem disso, por esse movimento cultural que você faz, por essa delicadeza com que você procura a nossa história, a nossa gente, do nosso povo, dessa vivência caiçara, de ser caiçara, né, do amor que é ser caiçara. Quando a gente fala de ser caiçara, é esse estilo de vida, tanto comportamental, na culinária, na cultura, em tudo, né? Se você for comer um peixe cozido, um bagre cozido, vamos dizer assim, ali está um movimento caiçara, um movimento cultural, né? Cultura caiçara, toda essa parte. A gastronomia, o artesanato, as manifestações religiosas, tudo isso faz parte da nossa identidade. Exatamente. E aí quando a gente traz, e quando você tem alguém que se predispôs a ir em busca e trazer, como você fez, né, brilhantemente você faz, e você é uma fiel defensora do fandango antoninense, não, aqui teve, nós fazemos parte desse contexto aí histórico, né? Não é só essa cidade, mas Antonina também teve, então insira aí na história do fandango que a Antonina teve movimentação cultural fandangueira. Teve grandes mestres fandangueiros aqui, sim. E quando você, né, como profissional que você é, você direciona isso a esse resgate, nós, quanto antoninenses, temos que apenas agradecer. Agradecer porque a nossa história não se perde. Né? Eu sempre digo assim, legal, maravilhoso, capital, isso, aquilo, o mundo. Mas a minha cidade,
minha gente, meu povo, como você disse assim, desfilei no sambódromo, mas minha paixão são os paralelepípedos encantados da Avenida do Samba, né? Então a gente traz isso, e quando a gente vê pessoas que lutam para a preservação da nossa história, isso é muito legal. Não estou aqui em momento algum fazendo apologia apenas ficarmos no passado, não, muito pelo contrário. Só teremos futuro se nós jamais esquecermos do nosso passado. Um passado muito bem vivido é um presente, em realidade, um futuro promissor. Então, mais uma vez, meu muito obrigado por aceitar meu convite. Parabéns por essa sua trajetória aí, dentro dessa história de resgate da nossa vida caiçara, essa cultura caiçara que muitas vezes é esquecida. Volto a repetir, às vezes a gente se levanta e bate palma para culturas externas e esquece da nossa cultura, da nossa gente, do nosso povo. Aquele senhor que tocava a rabeca, aquele senhor que tocava o pandeiro, né? Como é que é o nome do mesmo instrumento? Adufo, né? Daquela senhora que bailava a sua saia nas rodas de fandango. Se hoje nós estamos onde estamos, nós devemos e muito a essas pessoas que com determinação, coragem, resistiram ao tempo e às atitudes opressoras do passado para tentar apagar coisas que fazem parte da nossa história. Eu que agradeço o convite, né, Denilson? Fico muito feliz de ser a primeira entrevistada, né, para tratar desse tema de cultura. Foi uma honra. E eu insisto, sei pouco, acho que tenho que aprender muito mais, quero ter mais contato com as pessoas, então, porque conhecimento tem que ser compartilhado. Se ele estiver lá dentro de uma gaveta, ou se eu guardar só para mim, ele vai morrer comigo. Posso fazer uma sugestão? Nunca pensou em escrever um livro, não? Olha, tem bastante material, mas tem que organizar. É um projeto futuro. Sim. Pode ser. Então compartilhem os seus conhecimentos, as suas histórias, as suas vivências, porque a cultura, e principalmente a cultura popular e tradicional, é isso. É troca de vivências. Então, gente, aí foi a entrevista com a nossa Juliana Camargo. A gente falou um pouco da cultura caiçara. Claro que tem muito mais coisas. Eu quero que você nos siga nas nossas redes sociais, que está aqui escrita, tá? E não esqueça nunca de ativar o sininho. Ative o sininho aí no nosso canal de YouTube. Passa a seguir a gente no canal de YouTube. Compartilhe a entrevista, comente a entrevista. Se você tem alguma história ligada ao fandango, comente aqui embaixo. E ative o sininho para que, quando a Primecast coloca qualquer coisa, qualquer material, qualquer vídeo, qualquer coisa no ar, no canal do YouTube, você já receba na íntegra e você possa ir lá assistir os podcasts, seja o nosso Pode Prosear, ou seja, podcast que é conduzido pela belíssima, lindíssima, maravilhosa. Nem fica me olhando com essa carinha aí. É a esposa do Lucas, da Melody Silva, que conduz aí o outro podcast aqui da Primecast, beleza? No próximo, a gente traz mais um pouco mais de cultura. Beijo grande no coração de todos, fiquem com Deus. Até logo mais. Tchau, tchau.